noite. Em nome de Jesus, que não seja ela ao falar dela, mas que seja o teu Espírito Santo que coloque tudo em sua boca, em sua mente, para que possamos, Senhor, sair daqui alimentados da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus por mais esse culto. Já vivemos um extraordinário de Deus aqui no primeiro culto, ministrado por pastor Leandro. Meu Deus, que bênção, que culto abençoado, que palavra. E para mim é muita alegria estar aqui com vocês. Deus sabe, Deus, Ele conhece o som dos corações. E vamos orar mais um pouquinho, curvem suas cabeças aí mesmo onde vocês estão, para agradecer a Deus por mais este culto. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Tua presença, porque quando o Senhor nos ouve, o Senhor se move em nossas vidas, Pai, pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias derramadas em nós. Estamos hoje de posse de vitória por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará na vida desta igreja. E é por isso, Senhor, que estamos aqui para Te agradecer. E agora, Senhor, nós iremos receber da Tua parte uma porção, Senhor, abençoada, para que nós possamos saber o resultado das orações. O que acontece, Pai, quando nosso joelho se prostra diante de Ti, Senhor? O Senhor se move, o Senhor faz, porque o Senhor é o grande eu sou em nossas vidas. E é por isso que eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então a palavra de hoje, o tema da palavra de hoje é Deus se move. E nós iremos hoje ler muitos versículos, porque eu sei que essa igreja é uma igreja que ama ler a palavra de Deus, amém? Então, a palavra de hoje, o primeiro versículo está em Lucas 1, versículo 13, somente a parte A, que diz assim: mas, Lucas 1, versículo 13, a parte A. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Amém? Eu gostaria que vocês desligassem esse ventilador aqui, o primeiro, por favor. Então, nós sabemos que para que Deus ouça as nossas orações, para que as nossas petições cheguem ao trono da graça, é necessário que haja um relacionamento com Deus. Deus, Ele se move em nossas vidas através do nosso relacionamento com Ele. Então, esse relacionamento é baseado em busca, é baseado em orações, em jejum. Mas para que Deus se mova diante das nossas orações, é necessário que eu e você tenhamos diante de Deus uma postura de retidão, uma postura de santidade, porque a palavra de Deus nos diz que sem santidade nós não veremos a face do Senhor. Então é necessário que no meu relacionamento e no teu relacionamento com o Senhor haja santidade, que você seja um homem justo, um homem fiel diante do Senhor. E se fôssemos trazer aqui hoje pessoas com testemunhos de respostas de oração, eu acredito que haveria aqui hoje testemunhos extraordinários de orações ouvidas e do mover de Deus na vida de vocês através das orações. Porque eu tenho experiência
com Deus através de orações. Vou compartilhar algumas com vocês aqui essa noite. E acredito que vocês têm também muitas experiências a serem compartilhadas aqui, através das orações, através do mover de Deus em resposta à oração de vocês. Então, essa ministração, ela não vai ensinar para vocês como orar, não. Ela vai mostrar para vocês o mover de Deus diante das orações dos santos. Porque o mover de Deus é o agir dele. Se ele se move, ele age. E ele age em nosso favor. Então, quando Deus ele entra em ação, esse é o mover dele. É o agir dele. É o favor dele em nossas vidas. Então, vamos ler hoje, como eu falei, muitos versículos. E eu vou precisar da ajuda da mídia para ir colocando esses versículos aqui no telão, porque se eu for passar a Bíblia para lá e para cá, a gente vai passar muito tempo. E eu quero compartilhar a primeira coisa que somente meu marido sabe, foi uma resposta de oração. Vocês podem pensar assim, poxa, mas tão bobo isso. Mas Deus, ele responde a pequenininhas orações, mas também ele, como é especialista em milagres, ele é Deus de resposta em milagres. Porque aqui Deus fez milagres na minha vida e tem pessoas aqui que Deus também operou milagres, amém? Então, eu me converti na Igreja Assembleia de Deus e lá eles têm o costume de dar oportunidade para que algumas pessoas possam louvar um hino no púlpito. E eu, recém-convertida, eu achava aquilo muito lindo, porque na minha caminhada de conversão, Deus trabalhou tremendamente comigo através dos louvores. Trabalhou na vida de Lamartine também através dos louvores. Deus trabalhou na vida da minha casa extraordinariamente através dos louvores. E uma vez em uma oração, eu vendo uma moça louvar um determinado hino, no meu coração, somente eu e Deus, e depois de muitos anos eu revelei isso para o meu marido. Eu disse assim: Senhor, eu queria tanto ter uma oportunidade de subir ali no púlpito e louvar uma canção em adoração a Ti. Mas eu não sei cantar, gente. Eu não sei cantar. Então, eu guardei aquilo no meu coração. E nunca contei isso para ninguém. Estou contando para a igreja hoje. Mas aí, esse microfone está nas minhas mãos agora. Eu não sabia, eu vim entender isso depois. Foi resposta dessa oração. Eu nunca imaginei que Deus iria me colocar no púlpito, porque aos meus olhos o púlpito é um lugar santo, porque aqui em cima é proclamada a palavra de Deus, que é santa. Então este lugar é um lugar de santidade. Eu nunca pensei, que Deus colocaria este microfone na minha mão para falar a palavra dele. E é com muito tremor, no temor e na fraqueza, que eu estou aqui. Porque se Deus me chamou para esse ministério, se Deus me colocou esse microfone na minha mão, apesar de mim, eu digo para Ele sim. Porque se Deus ouviu aquela oração pequenininha, pedindo a Ele uma oração para um louvor, Deus, Ele faz infinitamente mais do que a gente pediu. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus e pela sua graça derramada em mim, falando da palavra dele, do amor dele derramado em nossas vidas. Então vamos colocar logo lá, no livro de Esdras, vamos começar a ler bastante hoje. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Nessa época, os judeus que estavam cativos na Babilônia, eles passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. O rei resolve liberar eles para que eles voltassem a Israel. Ou seja, eles estavam sendo libertos daquele cativeiro.
Então, os judeus estavam sendo repatriados. E esta missão foi colocada nas mãos de Esdras. E lá no capítulo 8, versículo 3, Esdras diz assim, a palavra diz assim: assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ou seja, houve oração, houve jejum, porque súplicas são as orações, e Deus, ouvindo, se moveu em favor dos judeus e os tirou do cativeiro da Babilônia. E a palavra diz: e Ele nos atendeu. Então, quando Deus ouve as orações, Ele resolve agir, ou seja, Ele se move. A sua oração sai do campo da petição e entra na esfera divina. Amém? Então, aquilo que estava dentro do seu coração, você se ajoelha diante do Senhor, você pede, essa petição vai para uma esfera divina. Dependendo da vida que você anda, Deus, porque você precisa andar em santidade diante do Senhor, para que a sua oração seja atendida. Não é de qualquer jeito, não é na lama do pecado que você vai conseguir, que você vai atingir, como é que eu posso falar? Que a sua oração vai ser ouvida, ela vai chegar, mas ela não vai ser atendida, porque é necessário santidade, amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Então Esdras, ele tinha razão. Deus ouvia as orações e súplicas, Ele se moveu, o cativeiro terminou, os judeus foram repatriados, foram de volta para Jerusalém. Por quê? Porque diante das orações, Deus se moveu. Então vemos muitos exemplos disso na Bíblia. Vemos muitos exemplos do mover e do agir de Deus na vida dos nossos irmãos. Vamos para algum deles. Débora, ela foi vitoriosa na batalha. Por quê? Porque Deus se moveu. Gideão venceu a batalha junto com os 300. Por quê? Porque Deus ouviu as orações e ele se moveu. Isabel concebeu João Batista. Por quê? Porque ele ouviu as orações e Deus se moveu. Amém? Josafá venceu uma guerra. Por quê? Porque Josafá orou, se prostrou diante do Deus Altíssimo. O Senhor ouviu a oração de Josafá. E Josafá venceu a guerra. Por quê? Porque diante das orações de Josafá, Deus se moveu. E quando Deus entra em ação, meus irmãos, não tem para ninguém. Quando Ele se move, o que se levanta contra ti, cai por terra. Amém? O que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida é debalde. Amém? Vamos lá. Vamos ler mais. Vamos falar um pouquinho do nosso irmão Elias. Elias estava no Monte Carmelo. Ele fez um desafio. Ele chamou 850 profetas de Baal para um desafio, colocando lá os altares, como foi proposto esse desafio. Vocês vão ver como foi esse desafio lá no livro de 1 Reis. E quando chegou o momento do grande desafio, o nosso irmão Elias fez uma oração, e vocês vão colocar aqui no telão, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 e 37. 1 Reis está aqui. E Elias orou assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo
que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Elias venceu os 850 profetas de Baal. Por quê? Porque diante desta oração, Deus se moveu. Diante das nossas orações, Ele se move. E olha a resposta de Deus. Olha o mover de Deus diante dessa oração. Coloque agora, mesmo capítulo, versículo 38 e 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Voltando lá para Esdras, quando o povo estava sendo repatriado, voltando do cativeiro da Babilônia, então, diante das nossas orações, Deus, Ele ordena mandado do céu. Quem crê nisso? Eu creio até o tutano nisso. Diante das nossas orações, diante das orações de um servo fiel, Ele, o nosso Senhor, ordena mandado do céu. Isso que eu vou falar agora, voltando lá, quando os judeus estavam saindo da Babilônia, estavam sendo repatriados. Naquela época, o rei se chamava Artaxerxes. Era um rei pagão que estava liberando Israel para voltar para sua pátria. Então, ele manda chamar seus oficiais e conselheiros. E vamos ler agora Esdras capítulo 7, versículo 21 ao 24. Olha só o que o rei Artaxerxes, um rei pagão, manda fazer quando Deus se move diante da oração do seu povo. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue: entreguem diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão, para que o templo do Deus do céu. Pois, porque haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Ou seja, o rei Artaxerxes, além de liberar o povo, ainda manda suprimento e orienta: faça tudo conforme o rei de Esdras. Nas minhas palavras, amém? Então, as orações do povo de Deus são ouvidas, sim. E Deus, Ele ordena mandado do céu, sim. Porque estas palavras aí foram as palavras de um rei pagão. Ah, mas foi o rei que decretou. Mas foi Deus quem moveu o coração dele para que ele liberasse o povo. E para que ele levantasse suprimentos para esse povo voltar para a sua terra.
E é assim comigo e é assim com você. Porque não tem problema grande. Grande é o Deus que nós servimos. Amém? Então Deus, ele se move anulando sentença de morte. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, nós vamos ver que a última palavra quem dá na minha vida e na tua vida é Deus. 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 6. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, aleluias. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Então Ezequias havia recebido uma sentença de morte, uma doença, uma enfermidade maligna que não tinha cura para ele. Mas aqui nesta casa existe um testemunho de cura. É a pastora Cleo. Havia sobre a vida da pastora Cleo uma sentença de morte decretada sobre ela. Mas a última palavra quem dá na vida do crente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem diagnóstico de morte, não tem ciência que se levante. Quando Deus se levanta, a doença ela se curva. Então Deus, ele libera a cura. Deus anula a sentença de morte, porque diante da oração e diante das súplicas da pastora Cleo, Deus se levantou e curou ela dessa enfermidade. Na minha família existe um testemunho de cura. O meu cunhado, que é irmão gêmeo do meu marido, o irmão de Lamartine, ele recebeu um diagnóstico de um câncer maligno no cerebelo. Algo mortal, que dava para ele pouco tempo, ele tinha poucas chances, ou melhor, nenhuma chance. Mas, ouvindo um dia, durante todo aquele processo de dor e sofrimento, porque só sabe quem passou, eu ouvi o meu marido, ele pode até não se lembrar, mas isso me marcou, quando em uma oração ele disse assim: Senhor, a aliança que eu tenho contigo vai alcançar a vida do meu irmão. E hoje o meu cunhado Bernardo, ele é um milagre que anda e que fala, porque Deus é um Deus que anula a sentença de morte. Então Deus se moveu diante da oração da pastora Cleo, e Deus se moveu diante da oração de um irmão que ama o seu irmão gêmeo, e através dessa aliança, o amor do Senhor, a cura dele alcançou a vida do meu cunhado, amém? E eu creio na salvação completa da vida dele. Eu creio de um dia ver ele aqui entrando por essas portas e se rendendo aos pés do Senhor. Te amo, cunhado. Deus, ele se move executando as afrontas. Vamos voltar lá para 2 Reis. Não, já lemos, perdão. Deus se move executando as afrontas.
Ezequias, ele estava recebendo sérias ameaças do rei da Síria. Senaqueribe o nome dele. Sérias afrontas e ameaças. Ameaça de todos os jeitos, de todas as formas. Ameaça por cima do muro. E não era só ameaça contra Ezequias, não. A afronta de Senaqueribe era tão grande. Ele era tão tomado de ousadia, que a afronta de Senaqueribe contra Ezequias era contra o Deus de Ezequias. Então ele, achando pouco, ele escreve uma carta que dizia mais ou menos assim, a gente vai ler. Onde tu achas, com as minhas palavras, você acha que você vai me vencer? Eu destruí todos os deuses das nações vizinhas. Quem é este teu Deus para te livrar? Então ele pega achando pouco, escreve uma carta, manda para Ezequias. Ezequias, como um servo justo e fiel, um homem de Deus, ele pega essa carta, leva para o templo, apresenta essa carta ao Senhor e ora. E quando um servo justo e fiel, ele ora, o que é que Deus faz? Deus se move. E Deus se moveu. Lá no livro de Isaías, capítulo 37. Vamos ler 37, versículo 21. Isaías 37, 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Versículo 23. A quem você afrontou e de quem você blasfemou? Esta é a resposta do Senhor ao rei Senaqueribe. A quem você afrontou e de quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Versículo 28. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Versículo 36. Então, olha só o mover de Deus diante da oração de Ezequias, diante da oração de um servo e de uma serva justa e fiel. Olha a resposta do Senhor. Olha o mover e o agir de Deus. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Amém? Então o Senhor, o Deus de Israel, o meu Senhor e o teu, Ele se move executando as afrontas. Às vezes você está passando por uma afronta e por uma humilhação, não sei, no trabalho, na faculdade, uma perseguição pelo chefe, ou sei lá, por alguém que se acha melhor ou maior do que você. E muitas vezes essa perseguição é por conta da tua fé, é por conta do rei a quem você serve. Mas esta é a resposta do Deus Altíssimo: ora, entrega e confia, porque Deus executa as afrontas. Amém? Então, diante das orações, Deus se move e libera decreto. O rei Dario, porque não tem acento, então é Dario, ele assume a Babilônia. E quando o rei Dario ele assume a Babilônia, as coisas complicam para o lado de Daniel. Então o que é que acontece? O rei Dario, ele levanta Daniel, ele levanta 3 supervisores. E um desses supervisores é Daniel, para supervisionar o serviço dos sátrapas. Só que Daniel era um homem, a Bíblia fala, de um espírito excelente.
não se encontrava um erro em Daniel. Daniel era um homem extraordinário, fiel, justo diante do Senhor. Buscava a Deus continuamente. A presença de Deus andava com Daniel. E tudo que ele fazia era bem feito. E Dario, vendo aquilo, começou a programar, colocar Daniel. Ele pensou em promover Daniel para governador. E isso levantou uma grande inveja entre os sátrapas. Então, o que é que acontece? Eles se juntaram e começaram a maquinar um plano para derrubar Daniel. Procuraram brechas por todos os lados, mas não encontraram, porque Daniel era um homem extremamente correto. Então, o que é que eles pensaram? Só tem uma forma da gente derrubar Daniel: atingindo o Deus dele. Então, eles foram até Dario e disseram assim: vamos, durante um mês, fazer um decreto para que nenhum dos homens orem ao seu Deus, ou aos seus deuses, ou a nenhum outro homem, com exceção de ti, Dario. E o rei Dario aceitou e fez esse decreto. A punição para isso era de que quem fosse achado, quem fosse pego orando, que não fosse ao rei Dario, fosse jogado na cova dos leões. E vocês acham, como todo mundo sabe, como a igreja do Senhor sabe, Daniel não obedeceu aquele decreto. Daniel continuamente orava de manhã, de tarde e de noite. E melhor ainda, com as janelas abertas, para que todo mundo visse que ele não se submeteria a tal coisa. Ele não se submeteria àquele decreto. Então, os sátrapas bolaram este plano, que está lá no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 25 ao 28. Daniel, capítulo 6, versículo 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos: este é o decreto que Deus vai derrubar. Amém? Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus se moveu. E quando Daniel entra ali, se faz presente um anjo que fecha a boca dos leões. Esse é o mover de Deus na vida de Daniel. E Deus é o mesmo ontem, continua sendo o mesmo Deus hoje. Todos os dias enfrentamos leões, é ou não é? Mas todos os dias Deus manda anjo e fecha a boca dos leões em nosso favor. Porque é assim na minha vida. E eu tenho certeza que é assim na vida da igreja Cristo é o tema. Então Deus se move liberando decretos. Onde tem um crente fiel e de joelhos, Deus se move. Está sendo perseguido? Ore. Está sendo caluniado? Ore. Tem gente te olhando de cara feia? Ore. O documento está sendo difícil de assinar? Tem documento sendo difícil de assinar? Ore.
Tem igreja para levantar? Orem. Amém? Tem uma igreja para ser levantada e construída. Então temos que dar as mãos em oração, porque eu já vejo o mover de Deus naquele lugar. Amém? E nós iremos para lá cantar, louvar e glorificar pelo agir e pelo mover de Deus para o que está por vir. Amém? Então não mudem a sua rota. Continuem orando, buscando, principalmente se santificando, para que as suas orações sejam atendidas. Amém? Deus se move e revela a sua força de uma forma extraordinária quando Ele ouve as orações. Daniel recebeu uma visão de uma grande guerra que estava para acontecer. E quando Daniel recebe essa visão dessa guerra, ele passa 3 semanas orando e jejuando, buscando uma resposta do Senhor. E Deus se revela para Daniel de uma forma extraordinária. Diante desse jejum e diante dessa oração de 3 semanas, Deus se move de uma forma extraordinária. E lá no livro de Daniel, capítulo 10, do versículo 4 ao 12, nós vamos ver esse mover de Deus. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras eram como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. Olha que forma extraordinária que Deus se move. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Glória a Deus. É por conta da sua oração e da sua humilhação que Ele vem. Ele vem, igreja, porque Ele vem na minha vida, Ele vem na tua vida, amém? Ele é fiel, e essa igreja é uma igreja que busca, que ora, que se humilha, que se coloca de joelhos diante do Deus Altíssimo, e Ele vem assim como Ele veio para Daniel. Sabe por quê? Porque na época que estava acontecendo a pandemia, no auge da pandemia, eu estava pela madrugada buscando Deus em oração. Por conta das minhas angústias, nós temos um estabelecimento. E esse estabelecimento foi fechado. Nós passamos 4 meses sem trabalhar. Eu tenho certeza que muitos de vocês que trabalham como autônomos sabem do que eu estou falando. Então a angústia era muita. E eu me acordei pela madrugada clamando ao Senhor um socorro,
pedindo a Deus que não soltasse a minha mão, que não soltasse, não esquecesse da minha família. E Deus me tomou numa visão. Isso é para quem crê, viu, meus irmãos? Por isso que eu digo, a palavra de Deus, ele fala, Deus se move no extraordinário. Deus me colocou na palma da sua mão. Deus me tomou numa visão, me colocou na palma da sua mão. E me levou como se fosse um avião pela atmosfera. E naquela visão, Deus me mostrou muitas sementes podres. Muitas sementes pequenininhas. Milhares de sementes mortas. Mas eu não entendia naquela hora, mas no mesmo instante Deus me revela. Aquelas sementes eram o quadro de morte que se alastrava diante do mundo, naquela época pandêmica. Deus me mostrou nessa visão a bandeira do Brasil. Ela balançava, mas ela estava toda rasgada. E quando eu vi aquilo, meu coração se agitou. E Deus falou para mim, filha minha, tu não serás atingida. E quando ele falou aquilo, a visão terminou, Deus me acordou daquela visão. E um vento muito forte entrou na minha casa. E acordou o meu marido e a minha filha que estava lá no outro quarto gritou, mamãe, o vento do Senhor de forma extraordinária acordou o meu marido e acordou a minha filha. Amém? Eu creio, foi o vento do Espírito e a voz de Deus diante daquela visão que disse, filha minha, tu não serás atingida. E depois daquela visão, eu parei de chorar e confiei tudo nas mãos do Senhor. Não faltou o meu pão, nem de dia e nem de noite. E naquela época, o estabelecimento que nós tínhamos era no local alugado. E era um estabelecimento grande, muito bom. E a gente perdeu esse estabelecimento. Mas eu em todo momento não esquecia. Eu sendo segurada na palma de Deus. E a voz dele quando me disse, filha, tu não serás atingida. O dono do galpão pediu o imóvel. E eu fiquei na rua. Mas Deus falou para mim, filha, tu não serás atingida. Nós tínhamos 0 de dinheiro na carteira, não tínhamos nada, absolutamente nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é o dono de tudo. Naquele momento, de forma extraordinária, Deus se levanta e ergue o nosso estabelecimento próprio, pequenininho, mas 2 vezes mais próspera do que o anterior. Amém? Deus é fiel. Coloca o teu joelho no chão, clama e Ele se moverá na tua vida de forma extraordinária. Então, quando você clama lá no seu quarto, você clama no seu carro, no ônibus, você clama lavando os pratos, varrendo a casa, trabalhando. Às vezes você clama sem nem ter palavras, você chora, você geme. Mas Deus, Ele essa noite te diz, filho meu, filha minha, tu não serás atingido. Amém? Porque o servo do Senhor, ele abriga, ele é abrigado, ele é protegido no esconderijo do Altíssimo. Amém? Eu creio nessa palavra. Deus, Ele se move realizando sonhos. Amém? Todos nós conhecemos aqui a história de Ana, esposa de Eucana. O sonho de Ana era ser mãe, era gerar um filho. E conhecemos também a história da nossa irmã Isabel, esposa de Zacarias. Também era estéril, todas duas. Ana em oração e súplica. Ela busca continuamente ao Senhor por esse filho. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 ao 17, nós vamos ler isso. 1 Samuel, capítulo 1, do 13 ao 17.
porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. 14. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Versículo 20. Ana ficou grávida. Olha o mover de Deus na vida de Ana. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, se tem alguma mãe ou algum pai que sonha por um bebê, por um filho, orem, porque assim como Deus se moveu na vida de Ana, Deus vai se mover na vida de vocês também. Amém? Porque eu também recebi um decreto de esterilidade. Em meados de 2010, eu fui diagnosticada uma mulher estéril. A minha endocrinologista e a minha ginecologista disseram: Débora, você não tem filho, você não vai gerar. E para espanto da igreja, Lamartine, ele apresentou alguns sintomas. Fomos ao hospital, primeiro na emergência. O médico encaminhou ela ao endocrinologista. Como eu já estava sendo acompanhada pela minha endocrinologista, fomos para a mesma consulta. Fizemos os mesmos exames. E para espanto da igreja, Lamartine tinha o mesmo problema que eu. E a médica falou assim: eu já vi num casal estéril um dos dois apresentar esse problema, mas vocês são os dois. E nós saímos de lá assim, tontos, daquele consultório. E eu disse assim, Lamartine disse assim para mim: fica tranquila, filha, porque se nós não gerarmos o nosso útero, nós geraremos o nosso coração. Amém? O nome do milagre de Ana é Samuel. O nome do meu milagre diante das minhas orações é Valentina. O nome do milagre do pastor Leandro é Lucas. Porque o pastor Leandro também recebeu esse diagnóstico. E diante das orações de um homem íntegro e fiel, de uma mulher íntegra e fiel, Deus se move. E eu creio que casais que ainda não têm filhos, eu verei em nome de Jesus essas crianças, esses milagres passeando por essa igreja. Amém? Havia um sacerdote chamado Zacarias e sua mulher Isabel. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Lucas 1, do 11 ao 13. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. E eles estão falando aqui, a igreja, a palavra está falando de João Batista. Amém? Ore, busca e veja o mover de Deus na vida de vocês. Nós podemos ver também o mover de Deus lá na vida da nossa irmã Esther. Quando havia um decreto para exterminar o povo judeu. Quando Mardoqueu ficou sabendo desse plano, Mardoqueu se vestiu de pano de saco em humilhação e oração e foi para a porta do palácio. E ele deu um jeito de que essa informação chegasse à rainha Esther. A rainha Esther levantou todo o povo judeu para orar e jejuar. E Deus anulou a execução que estava programada, porque Deus é um Deus que muda cenário. Amém?
Deus, ele se move e desfaz os planos do inimigo. O rei da Assíria, já estou terminando, igreja, segura só mais um pouquinho. O rei da Assíria estava em guerra contra Israel. Essa é tremenda. Então ele montava os acampamentos em vários lugares. Mas um homem de Deus mandava o recado para o rei de Israel. E o rei dizia assim: evite passar por tal lugar, porque o rei da Síria está lá. E isso aconteceu várias vezes. Várias vezes o rei da Síria teve o acampamento desmantelado, porque um homem de Deus mandava o recado para o rei de Israel. Então o rei, esse rei da Síria, ele reúne os seus conselheiros e toda a patota dele lá. E ele pergunta assim: olha só, quem é o cabueta aqui que está dizendo lá para o rei de Israel que eu estou maquinando para pegar eles? Tem um cabueta aqui, quem é? Aí um deles disse assim: tem um moço lá que diz tudo o que acontece, até o que tu falas na tua cama ele sabe. E a gente vai ler isso, amém? Estou no finalzinho. 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6, do 12 ao 18. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deles, para que veja. O Senhor se moveu, abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus se move ou não se move diante das orações? Deus é tremendo. Continua com teu joelho e tua face no pó. Porque se você é um servo justo e fiel, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Aleluia. E para terminar, Deus se move e destrói as prisões. Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração, e aconteceu uma situação de uma menina que estava com o espírito de adivinhação. E por causa desta adivinhação, por conta desta situação, Paulo e Silas foi preso. Mas nada o impediu de continuar orando, louvando e bendizendo o nome de Deus. E é por isso que a igreja vai ficar de pé. Porque nada fica de pé diante de um crente que se ajoelha diante de Deus. Não existe prisão que te prenda. Não existe nada que te segure quando os teus joelhos estão prostrados diante da cruz. Porque nela foi alcançada toda a nossa vitória. Atos 16 fala sobre isso. Então o anjo do Senhor desceu e abalou as estruturas daquela prisão, e as cadeias foram ao chão. E a palavra do Senhor diz que o moço carcereiro disse: o que eu faço para ter esse Senhor? E Paulo e Silas respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo,
tu e a tua casa. Então, se há alguém aqui preso por alguma coisa, se existe alguma prisão que está amarrando os teus pés, que te acorrenta, hoje é noite de resposta. Hoje é noite de cura. Hoje é noite em que Deus desmantela as armadilhas de Satanás contra a tua vida. Hoje é noite de salvação. E se você que ainda está preso pelas amarras de Satanás quer receber o mover de Deus, o mover de Deus na tua vida para a salvação, essa igreja hoje está aqui de pé para orar pela tua vida. Amém? E lá no começo dessa ministração, eu falei para vocês que eu pedi ao Senhor uma vez que me desse a oportunidade de o adorá-lo no púlpito, no lugar santo onde é proclamada a palavra do Senhor. Mas eu tinha muita vergonha porque eu não sei cantar. E Deus me falou: filha, eu te dei muito mais além do que isso. Então essa noite, no início desse culto, Deus falou para mim assim: canta. Eu realizei os meus sonhos na tua vida, agora realiza o teu sonho em mim. E é por isso, e é com muito temor, e com a permissão do meu pastor e da minha pastora, que eu vou louvar esse hino, porque isso é resposta de oração. Pequenininha, mas Deus ouviu. E hoje esse microfone está na minha mão. A igreja que souber orar esse hino comigo, me ajudem, porque eu não sei cantar. É um hino de Lauriette, que diz assim: me ajude, Senhor.